Fala galera, hoje a gente vai começar aqui no canal uma saga de vídeos sobre os hooks do React. E primeiramente a gente vai inicializar ele com o useState, que é o hook que gerencia o estado da nossa aplicação, tá bom? Antes de a gente começar a falar disso, eu quero lembrar você de se inscrever no nosso canal, caso você não seja inscrito, e também compartilhar com alguém que está estudando React ou programação. Então bora lá, eu já tô com o projetinho aqui aberto, já inicializei ele com o Vite, tá bom? E tô rodando ele aqui no meu localhost, certo? E aqui tem uma frasinha de hello e a partir disso a gente vai começar a entender como que funciona esse hook. O que você precisa entender sobre esse hook? Que ele gerencia o estado. E o que é o estado da aplicação do React? O estado, ele vai ser o quê? Ele vai ser o âmbito ali onde a gente consegue colocar conteúdos que, ao serem alterados, vão mudar a nossa aplicação, né? Então, eu trouxe aqui até uma loja para a gente olhar, que é a loja da Americanas. Não tô fazendo propaganda nem nada, mas é só para vocês verem como que funciona toda essa parte. Então, se a gente olhar aqui, a gente tem o carrinho, certo? Onde tá vazio porque não tem nenhum produto. Ou seja, o estado inicial do meu carrinho é um carrinho vazio, sem produto, certo? Então, esse é o estado inicial da minha aplicação dentro do carrinho ali, certo? Porque o React ele funciona por componentes. Então, no meu componente de carrinho, o estado inicial dele é vazio, né? Não tem nada ali dentro. A partir do momento que eu pego esse produto aqui e adiciono no carrinho, né? Então, eu vou colocar aqui para adicionar. O meu estado, ele é alterado. Por que ele é alterado? Aqui, deixa eu só fechar. Porque agora eu não tô mais no estado inicial do carrinho, aonde não tinha nada. Eu já tenho um produto aqui dentro do meu carrinho, certo? Da minha cesta. Aqui no caso eles chamam de cesta, né? Mas é um carrinho normal de produtos, certo? Então o meu estado foi alterado. E quando eu altero o estado, né, de dentro ali do meu carrinho, isso vai influenciar em várias coisas dentro da minha aplicação. Ela vai influenciar no meu carrinho especificamente, certo? Porque vai ter que ser adicionado aquele produto, que no meu caso é o notebook aqui. Porém, se a gente olhar, não é só o estado do carrinho que foi alterado, certo? A gente também tem aqui a quantidade de itens do carrinho que é alterada, e essa quantidade é do componente header da aplicação, né? Então, aí, se eu vier aqui também no carrinho, na página de carrinho, já foi alterado alguma coisa ali dentro também, né? Para trazer aquele produto, certo? Então, o que acontece com o estado? O que é o estado? O estado, ele vai gerenciar, né, toda a nossa aplicação, e conforme ele vai mudando ali dentro da nossa aplicação, a nossa aplicação muda também, porque a gente não só adicionou um produto no carrinho, mas a gente tem que calcular o total do produto, né, calcular o frete do produto. Então tudo isso tem a ver com o estado foi modificado uma coisinha dentro dele, que foi a adição de um produto, e automaticamente ele já trouxe um monte de outras coisas juntas, né, como o cálculo do total. Se eu aumentar aqui a quantidade do produto, automaticamente a gente espera que ele faça o quê? O cálculo do total, certo? Somando duas vezes o preço do produto, certo? Se eu tivesse já calculando o frete aqui, ele também teria que adicionar, né, algo a mais dentro do frete. Então, tudo isso eu tô interagindo com o estado da minha aplicação, modificando o estado da minha aplicação. E ao modificar alguma coisa, eu gero outro resultado em tela. Então, tudo isso é visível em tela, né? E o estado é que gerencia toda essa parte. E quando a gente fala do useState, ele vai fazer essa mudança para a gente dentro da aplicação. Então, vamos primeiro importar o useState. Lembrando o seguinte, que todos os hooks que a gente falar aqui e nos outros vídeos, eles só vão funcionar em componentes funcionais, né? Ou seja, que utilizam funções. Em componentes de classe não funcionam, tá? Porque os hooks, eles vieram exatamente quando teve aquela migração de classe do React para função, né? E aí vieram para substituir alguns métodos que existiam dentro das classes ali, né? Então, aqui para importar, o que eu vou fazer aqui? Eu posso vir aqui colocar um useState,
né? Que aí já importa para mim, prontinho, ele já importou aqui, certo? E para importar é sempre assim, eu desestruturo de React e use state, certo? Se fosse um estado normal, né, de uma aplicação, como que a gente faria se fosse sem o React? Normalmente a gente colocaria aqui, por exemplo, lista, certo? E adicionaria a nossa lista aqui, né? Então, poderia ser um array ali com objetos, por exemplo, nome, colocar o nome do produto, né? Notebook, né? Notebook. E aí poderia ter o preço, certo? Que no caso ele estava 4.000, certo? Então, aqui seria um estado numa aplicação sem o React, né? Assim que a gente faria. Porém, quando a gente modificasse essa lista, né, o que aconteceria é que a nossa aplicação não enxergaria essa modificação. E é por isso que vem o hook do useState, porque ele consegue fazer com que, ao alterarmos alguma coisa dentro do estado da aplicação, todos os nossos filhos, né, desse componente, do app, no caso aqui, então tudo que tiver embaixo dele ali vai ser modificado, re-renderizado, que a gente chama, né? Ou seja, vai ser modificado aquilo que já está em tela, certo? Porque pensa como a gente faria no DOM isso. A gente adicionaria o produto na lista, certo? Pegaria a nossa div ali onde está sendo injetados os produtos, injetaria o HTML ali dentro. O React, ele já faz todo esse processamento pra gente. Só que ele precisa entender que algo foi modificado. E o useState tem essa função de falar, ó, isso daqui foi modificado, tá na hora de você alterar aí pro usuário final ver, né? Então é isso que o useState faz pra gente. Então aqui eu vou fazer o seguinte: ao invés de inicializar desta forma, eu vou usar o useState. useState, certo? E aí eu vou colocar exatamente o que eu já estava inicializando, certo? Agora eu vou salvar, só que antes eu vou colocar um console.log aqui para a gente ver uma questão dessa lista. Vou salvar, né? Opa, ele tá vindo aqui com... Deixa eu ajustar. Show. Agora vamos dar uma olhada aqui no nosso arquivinho. Vou inspecionar aqui meu elemento. Aqui ele já está abrindo meu console. E olha só, ao invés dele vir a minha listagem, ele vem um array, aonde na primeira posição eu tenho o meu array de produtos, né? Que no caso aqui tem o notebook e o preço. E depois eu tenho uma função. Então, quando a gente está criando um estado, normalmente, né, a gente utiliza dois parâmetros. Então, a gente tem que desestruturar. Ou seja, o useState, ele dá pra gente dois parâmetros. Sendo que o primeiro parâmetro, ele vai ser o quê? O valor, certo? A listagem. E o segundo vai ser uma função para modificar aquilo que já existe. Então, no caso, um setList, que a gente chama, né? Lista, no nosso caso aqui. Então, olha só, aqui eu recebo o valor da lista que eu estou setando aqui no valor inicial, e aqui eu tenho uma função na hora que eu quiser modificar, adicionar um produto nessa lista, tirar um produto dessa lista, eu tenho essa função para fazer essa alteração, certo? Então, se eu salvar agora aqui e verificar a lista, né? Agora, vamos lá. Aqui, ó, ele já traz para mim só o array de produtos, certo? Com o nome do produto, né? E o preço aqui dele, ok? E aí, e se eu quiser alterar essa lista, né? Como que eu posso fazer isso? Eu posso criar, por exemplo, um botão de adicionar o produto, né? E adicionar um novo produto. Eu posso modificar diretamente o estado. Vamos fazer isso. Primeiro, vamos listar isso daqui que já está dentro do estado. Como que a gente faz esse processo, né? Então, eu preciso aqui mapear a minha lista, né? Lista.map. E aí, eu recebo o meu item aqui e devolvo para ele um HTML para ele exibir aquela lista. No caso aqui, esse meu P agora, ele vai ser um L, tá? E aí, cada um dos meus produtos vai ser um LI. Certo? Então, eu vou criar essa estrutura aqui pra gente ver. E aí, esse item aqui que vai ser exibido, certo? Então, é como se eu estivesse fazendo um for aqui. Mas, quando a gente usa o React, a gente mapeia os elementos, tá? Então, a gente não usa diretamente
o for, a gente usa um map. E aí aqui o item, no caso, se a gente olhar, o item tem nome e preço, certo? Então tem que dar ponto nome. E aí eu posso dar um espaço aqui também e colocar item ponto preço, certo? Deixa eu salvar aqui novamente. Deixa eu ver o que ele tá me dando de errado aqui. Ele tá falando que ele tá sentindo falta de um key. O que é essa key? É pro nosso código não se confundir, né? Porque se a gente não coloca um identificador, ele vai confundir as LIs ali, né? Cada um dos filhos que eu renderizar. Então, normalmente, eu posso colocar aqui mesmo o próprio item. Item.nome. Ou então o ID, né? O melhor seria o ID, tá? Nesse caso aqui. Porém, a gente não tem ID nesse produto, então eu vou usar o nome mesmo. Então, olha só. Agora a gente já tem aqui em tela notebook e 4.000 aqui, certo? Então, já estamos recebendo a listagem que tá vindo aqui do nosso estado. Agora, vamos modificar esse estado. Eu vou criar aqui, ó, primeiro uma div, porque o nosso elemento precisa ter uma div py, né? Uma tag py, no caso. E aí, eu vou colocar um button aqui, onde eu vou adicionar o quê? add, vamos adicionar um mouse, né? Adicionar mouse. E aí, eu vou criar uma função para fazer essa adição. Então, function add mouse, né? E aí, vou abrir e fechar aqui, e aí a gente vai modificar o quê? Essa listagem, certo? Com essa nossa função aqui, que o próprio useState gera pra gente. Então, primeiro eu tenho que chamar no onClick, exatamente como a gente faz no DOM, né? Só que ao invés de ser tudo minúsculo, aqui o clique é maiúsculo, e eu não preciso abrir e fechar parênteses aqui, né? Então, eu só adiciono o nome aqui da função que ela vai executar. Se eu abrir e fechar parênteses, na hora que renderizar a página, ele já vai executar isso daqui e não é isso que a gente quer, né? Então, aqui, ó, só para vocês entenderem, eu vou dar um console.log, vamos colocar chamou função, certo? Vou salvar aqui e olha só, vamos atualizar. Na hora que eu clicar aqui, ele vai exibir aqui pra gente, chamou a função. Só que a gente não quer que exiba esse console, né? O que a gente quer é que altere a nossa lista, adicione um novo produto ali, né? Então, como que a gente faz? A gente dá um set lista, certo? E aí, a gente vai criar um novo estado para essa nossa lista. Ou seja, a gente tem que pegar o que já existe no estado e adicionar o nosso produto novo. E como que a gente faz esse projeto? A gente desestrutura a lista, ou seja, tudo que tiver dentro de lista vai continuar existindo e a gente vai criar um novo, né? Vamos criar um novo produto aqui com um nome que vai se chamar mouse, certo? E com um valor, né? Com um preço aqui de R$50, certo? Então, eu desestruturei o que já tem em lista, que no caso vai ser um notebook, e estou adicionando um novo produto aqui que é um mouse, certo? Na hora que eu salvar aqui e vamos testar. Então, até agora só temos notebook. Eu cliquei em adicionar mouse, ele automaticamente injeta, certo? Dentro da minha lista o mouse e já exibe para mim em tela. Então, isso que é o diferencial da gente utilizar o hook, né? Porque o nosso estado entende que o nosso hook useState faz com que haja uma modificação dentro do estado e automaticamente essa modificação apareça em tela para o usuário, né? Isso que é interessante, porque a gente não precisou pedir para ele listar novamente, não precisou injetar um outro LI aqui dentro, né? Ele já entende que o estado lista mudou e ele faz o reload ali só daquela parte da aplicação para exibir em tela. Isso que é muito massa, certo? E aí vamos dizer que agora eu quero adicionar 2 produtos ao invés de um, certo? Então, eu adicionei o mouse ali e aí eu vou colocar aqui add produtos, né? Produtos, certo? E aqui eu vou trocar o nome ao invés de mouse para produtos e aí eu vou fazer um novo set list. Então, ele vai pegar a lista anterior e vai adicionar um novo produto, que nesse caso aqui vai ser um teclado. Vamos ver se essa modificação vai acontecer. Aqui eu vou deixar o teclado com R$200, certo? Então, olha só, eu tô aqui no meu estado inicial, ele só tem o notebook. Na hora que eu clicar em adicionar mouse, mas vou colocar só add agora, né? Então, deixa eu salvar aqui.
Então, na hora que eu clicar em ADD, eu quero que ele adicione para mim um mouse e que ele adicione o teclado. Vamos ver se essa modificação vai acontecer? Olha só, ele só adicionou o teclado. Por que que isso acontece? Porque eu chamei 2 vezes o meu set list, né? E aqui, ó, ele vai pegar a última modificação aqui no caso. O teclado não pegou o mouse. Por quê? Porque as nossas chamadas de set list, né? Elas não são assíncronas, né? Elas são síncronas, então elas são chamadas ao mesmo tempo e modificam ali, e aí uma sobrepõe a outra. E para esse tipo de coisa não acontecer, existe uma função que o setList recebe, né? Qualquer função de modificar o estado recebe, que é o estado anterior, né? Então, ao invés de eu vir aqui e usar o lista diretamente, né? O que eu faço? Eu crio isso daqui dentro de uma arrow function, certo? E aí eu vou só devolver ela aqui. E aí eu recebo por parâmetro, por default, o prev, o estado anterior, né? No caso aqui eu vou chamar de prev lista, certo? E aí ao invés de eu setar aqui a lista, eu pego esse estado anterior, ou seja, a lista anterior. Isso vai fazer com que na hora que eu modifique aqui embaixo também, né? Ele já tenha setado o mouse. Então ele vai meio que pegar o estado do mouse, né, que tem o mouse, e adicionar o teclado. Aí a gente tem a certeza que vai ser adicionado os 2 produtos, tá? Então deixa eu só salvar aqui e eu tenho que usar o prev lista aqui, né, no lugar da lista. Calma aí, deixa eu copiar e colar. Então, a diferença de usar o lista diretamente, o prev lista, é que aí a gente tem a certeza que o estado que está sendo trazido para a gente é o estado mais atual, né? Ou seja, aqui eu tinha modificado, só que não tinha dado tempo de informar ali para o estado para ele gerar uma resposta, certo? E fazendo esse prev lista, essa modificação já aconteceu ali, então ele consegue entender, ó, não foi renderizado em tela ainda, mas teve uma modificação no estado. Aí ele pega esse estado que foi modificado, adiciona esse novo produto e já exibe os 2 em telas, né? Olha só, eu vou salvar aqui e vamos recarregar aqui. Aí a gente tem o notebook, na hora que eu clicar em adicionar, agora sim eu tenho meu mouse e meu teclado, né? Então essa função de callback aqui que a gente chama, ela traz esse estado mais atual, né? Não tem perigo da gente sobrepor algo que não existe ali dentro ainda, né? Então é assim que a gente utiliza. Mas deixando a coisa mais simples do estado, né? A gente percebe que o quê? Quando a gente cria um estado e modifica um estado, tanto o componente pai, né, é alterado, como todos os componentes filhos. Então, se eu tivesse outros componentes aqui embaixo, né, se eu tivesse, por exemplo, se essa LI aqui fosse um componente, automaticamente ela também seria renderizada, certo? Novamente, por que ela seria renderizada? Porque houve uma modificação no estado do seu pai e automaticamente todos os filhos, netos, bisnetos dos componentes, eles são alterados. Tá? Então, isso acontece quando a gente modifica qualquer estado dentro do React, certo? E os estados, eles ajudam a gente muito nessa questão de modifiquei alguma coisa, preciso apresentar em tela para o usuário, como que eu faço isso? Altero o estado. Alterando o estado, automaticamente, tudo que está em tela vai ser modificado. Então, é algo muito importante de você entender como o useState funciona. Eu vou deixar no link da descrição ali algumas documentações para você entender um pouco mais a fundo. Caso você tenha dúvida, queira que eu traga mais exemplo aqui também, pode deixar aí nos comentários que eu vou trazer, tá bom? Então, eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Não esquece de se inscrever e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!